Uau, muito bem. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Agora, o sábio Pedro, o crente Pedro, o amado Pedro, começa a sua carta. E eu, na realidade, quero apenas ler a primeira frase do versículo 1, do capítulo 1, da primeira carta de Pedro. E Pedro está se apresentando. Não é Pedro que está se apresentando. A apresentação dele é muito simples e, ao mesmo tempo, significativa. Ele só diz Pedro. Quem é que está escrevendo? Pedro. Apóstolo de Jesus Cristo. Pedro. Apóstolo de Jesus Cristo. Não qualquer Pedro, mas aquele que é enviado por Jesus Cristo. Né? A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Aquele que é enviado. Aquele que tem uma missão a cumprir, aquele que vai sair pelo mundo afora. Mas mais do que isso, a palavra apóstolo para Pedro e para aqueles e para nós, ela tem um peso maravilhoso, porque apóstolos, Jesus tinha muitos seguidores. Não é? Muitos seguidores. Ele tem uma hora que ele manda um grupo de 70. Tem um grupo de 70 que seguia Jesus. Mas tem uma hora que ele, dentre esse grupo de discípulos que seguiam a Jesus, ele escolhe 12 e vai chamar esses 12 de apóstolos. Quando Jesus sobe, o próprio Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele diz, olha, é necessário, já que o traidor, já que o Judas, é preciso que outra pessoa tome o encargo e entre aqui nesse grupo de 12. Um grupo escolhido, um número interessante, porque temos os pais lá, os filhos de Jacó, né? Os 12, as tribos. Agora o novo Israel tem também 12 apóstolos. E aí eles fazem lá uma escolha entre dois, que era Matias e esqueci o nome do outro agora. E aí o Matias é eleito. Né? Lançam sorte e Matias é escolhido para tomar o assento do lugar do Judas que traiu. E aí Pedro lá faz uma definição, de certa forma, desse grupo de apóstolos. Quem é esse grupo? É aqueles que viram Jesus, conheceram Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram o seu sofrimento, viram a sua morte, viram a sua ressurreição, para ser testemunha da sua ressurreição. Esse era o nome. É em cima daquilo que esses homens escolhidos por Jesus escreveram que toda a nossa fé baseia. Não é? Aquilo que os apóstolos deixaram para nós. Como Jesus tratou com eles, como Jesus trabalhou com eles, como Jesus ensinou a eles. E ensinou tanto que eles escreveram. Então muitos deles escreveram. E nós temos hoje o que temos da palavra. É pauta disso, é pauta daquilo que Deus, a partir do ensinamento neles, aconteceu. Agora, Pedro, ele tem um momento mais na frente que ele não vai nem se chamar de apóstolo, ele vai se apresentar como presbítero. Aqui ele diz, olha, o que está escrevendo é Pedro. Quem é Pedro? Quem é Pedro? E aí, Pedro serve para nós como um homem fantástico. Né? Eu sou fã de carteirinha do Pedro, principalmente por todas as crises que ele passou, por todos os perrengues que ele passou, por todas as dificuldades que ele passou na caminhada com Jesus. Na caminhada com Jesus. A gente não sabe muito, por exemplo, de João. João é o apóstolo do amor. Mas a gente não percebe muitos problemas de João, ou muitas lutas de João. Só tem um momento lá de João que ele junta com Tiago e diz, vamos descer fogo do céu, Senhor, podemos pedir para descer fogo naquela cidade. Quer dizer, Jesus dá uma bronca no João, no Tiago. Agora, Pedro é meio recorrente, né? Ele não só porque ele toma a iniciativa, porque ele fala, porque ele se apresenta, mas também porque ele tem momentos críticos.
E esses momentos críticos na relação, no caminhar com Jesus, no relacionamento de ele sair de ser pescador para ser pescador de homens, tem momentos críticos nisso tudo, né? Tem muitos momentos críticos. E é por isso que eu gosto tanto, me identifico tanto com Pedro, porque nesse caminhar entre aquilo que éramos e aquilo que ele quer nos tornar, a Bíblia diz que Deus começou a boa obra em nós, e ele é que vai terminar essa boa obra. Ele começou, ele vai completar. E nesse processo de começar e completar, Pedro passou por momentos de muitas crises. Quer dizer, quando essa carta que ele está escrevendo vem à tona, Pedro passou por todas essas crises. Eu queria enumerar com os irmãos aqui algumas dessas crises que Pedro passou, né? E eu queria nesta noite com você observar algumas dessas crises que Paulo passou. A primeira que eu quero chamar a atenção dos irmãos, são todas histórias muito conhecidas e muito famosas. Você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, tem uma crise forte, né? Que é quando Jesus mandou os discípulos na frente no barco, Jesus ficou para trás para orar, e a madrugada chegou e veio o vento e veio a tempestade. E aí, no versículo de número 22, de Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus acabou de fazer a primeira multiplicação dos peixes, dos pães, e aí ele empurra, compeliu, entra no barco, vamos Pedro, vai, pega o pessoal, vamos, e botou os discípulos todos nos barquinhos e, vamos, solta vento, vamos embora. Mas o senhor, eu vou despedir a multidão, vocês podem ir que eu vou encontrar com vocês. É isso que ele está fazendo. Aí versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ei, Jesus! E em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. É interessante porque era de dia, quando Jesus bota os discípulos no barco. E os discípulos pegam o barco e vão indo. Aí Jesus vai despedir as multidões e sobe no monte. De tardezinha, caiu a tarde e ele está sozinho. Então os discípulos devem ter saído logo depois da comida. Era ainda depois do meio-dia, mas era de tarde, não era de tardezinha. Aí diz que quando cai a tarde, vem a noite, e os discípulos já estão sendo açoitados pelo vento. O vento contrário. Você quer ir, mas o vento puxa para o contrário. E deve ter sido difícil aquela jornada. E Jesus fica orando até a quarta vigília da noite de madrugada. E os discípulos ficaram lá lutando com o vento. Ficaram lutando lá com o barquinho lá. E estava tão apavorado que, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Quer dizer, não reconheceram Jesus. Reconheceram algo que assustava mais ainda, não é? Um medo. Era algo que mexia com os temores, não é? E aí eles gritaram. Aí o fantasma fala, né? Aí Jesus fala: tem de bom ânimo, fique tranquilo, sou eu, não temais. Situações difíceis, e aí vem a voz do Senhor: não tenha medo, sou eu estou vindo, eu estou aqui. Não tenham medo, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento,
teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. A cena é fantástica e eu tenho pregado mais o lado negativo do que o lado positivo. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: você já andou sobre as águas? Eu nunca. Eu até já tentei, né? Vou correndo assim na beira da piscina e quando eu chego assim, eu afundo. Né? Eu nunca andava sobre as águas, nunca consegui. Nunca consegui. Eu acho que ninguém conseguiu. Ninguém consegue. Mas Pedro andou. Ah, pastor, mas Pedro andando sobre as águas, ele começou a olhar para o vento, olhar para o escuro, ele começou a tirar os olhos de Jesus e ele então começa a afundar. É verdade, e essa é a parte, eu diria, que a gente gosta de pregar. Oh, nós temos que andar sobre as águas, e aí, quando a gente não olha para Jesus, quando a gente olha para os problemas, para os perigos, a gente tira os olhos, a nossa fé é bombardeada, o medo começa a entrar em nós e a gente afunda. Olha que situação difícil. É verdade. Agora, Pedro foi o único que andou sobre as águas além de Jesus. Pedro foi o único, que eu saiba, que caminhou e que olhou e disse assim: Senhor, és tu mesmo? Então eu vou ao teu encontro. Manda eu ir. Acho interessante Pedro falar isso. Se fosse do outro lado um fantasma um fantasma contador de piadas, se fosse do lado lá sei lá, um palhaço qualquer, e aí, se és tu, manda que eu vá. Qualquer um diz: vem, sou eu, vem. Pedro creu. Pedro ouviu a voz de Jesus, e Pedro creu. E Pedro tem a coragem de sair do barco. E diz o texto que Pedro andava sobre as águas. Uau! Que coisa maravilhosa que Pedrão participou. Ele andou sobre as águas. É verdade que à medida que caminhava, o barco se afastava e Jesus ainda estava longe, as ondas, o vento, sei lá, a água escura, tudo e trazendo medo e terror, ele foi sendo tomado por medo e terror. Diz o texto que ele começou a submergir, ele começou a afundar, e quando ele está afundando, ele clama. Ele clama por Jesus. Jesus dá uma bronca nele quando leva para o barco, né? Dizendo: ô homem de pequena fé. Pequena para quem? Porque ele andou sobre as águas. Mas foi um momento crítico, porque ele dá um passo de fé, ele anda, ele usufrui daquele poder, mas de repente o medo. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. O medo arrebenta com a gente. As fobias destrói, tira a alegria da gente. Você sabe que tem gente que tem fobia até de sair de casa, fica preso em casa. Tem gente que tem fobia de entrar no elevador, de andar de avião. Tem gente que tem medo da sombra. Tem gente que tem fobia e medo da morte. Tem gente que tem medo e o medo trava as pessoas. O medo faz a gente submergir. O medo. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando os discípulos estão dentro do barco e Jesus está vindo, eles estão cheios de medo. Vamos afundar, não vamos aguentar. O nosso ensinamento, a nossa maneira, nós somos pescadores, nós somos entendidos de água e de vento e desse lago. Vamos afundar. E aí Jesus: não tenham medo, o medo paralisa. Será que Deus vai estar conosco amanhã? Será que nesse projeto Deus vai amparar? Será que se eu entregar minha vida, Ele vai me desamparar em algum momento? Será que se eu aceitar o chamado dEle, será que se eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será? O medo pode tomar conta de todos nós. Pedro foi tomado por esse medo e começou a submergir. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro, ele aprendeu
que ele podia clamar. E quando ele clama, Jesus vem ao seu encontro e Jesus o coloca no barco de novo. Dá uma bronca. Dá uma bronca. Aí em Mateus, capítulo seguinte, capítulo 17, capítulo 16, desculpa, capítulo 16, tem um outro momento crítico na vida de Pedro, nesse processo de sair de pescadores de peixe para pescadores de homens. Há um momento crítico na vida de Pedro. Está aqui no versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, e alguns ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, Pedro de novo se apresenta. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Uau! Pedro deve ter pensado em todos os milagres que ele já viu. Pedro deve ter pensado no fato dele ter andado sobre as águas. E ele, Pedro, andou em encontro dele. E ele o socorreu, e ele fez o vento cessar. Pedro deve ter pensado na multiplicação dos pães, dos peixes. Pedro deve ter pensado... E chega a uma conclusão tranquila, e parece óbvia, mas Jesus disse que não era óbvia. Essa conclusão não era a conclusão do Pedro pelo seu ensinamento. Não, ele está dizendo: foi meu Pai, foi Deus que revelou para Pedro. Deus revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Uau, que coisa maravilhosa! É aquilo que Pedro fala, ou aquilo que Pedro ouve de Jesus. É para encher qualquer um, é para encher. 5 minutos depois, 5 minutos depois, eu diria, alguns minutos depois, olha o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, olha ele de novo, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Uau, esse foi o momento crítico para Pedro, não foi? Uns 10 minutinhos antes, Pedro acerta na mosca: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 10 minutinhos, foi meu Pai que te revelou, Pedro, foi meu Pai que te revelou. Parabéns! 10 minutinhos depois, eu acho que Pedro ficou empolgado porque ele acertou na primeira. E aí ele começa a dizer coisas que qualquer um de nós diria. Senhor, o senhor vai morrer? Não, para disso, Senhor. Para desse pensamento depressivo. Não, Senhor, por favor. Não, nós pregamos vitória, 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 vitória. Tem dó de ti mesmo? Tem compaixão de ti mesmo? Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, afinal tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde já se viu um negócio desse? O Cristo, o Messias, cair na mão desse sacerdote, morrer, sofrer? Onde já se viu? Pedro acho que não lembrou nem do fato dele dizer que iria ressuscitar.
Pedro só pensava, eu diria, no sofrimento. Quem quer sofrimento? Quem quer sofrer? E aí ele começa a vir, talvez, uma mensagem desses pregadores modernos de hoje. Não, querido, pensa positivo. Vamos ter uma mensagem. Declara, fala. Repete comigo, Jesus. Repete comigo, Jesus. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Oh, alô? Alô? E aí Jesus olha para o Pedrão e diz assim, arreda Satanás. Não é fácil você receber uma reprimenda dessa e continuar seguindo, não. Você imagina? Por muito menos, vários pastores que eu conheço perderam ovelhas. Muitos pastores sérios que eu conheço, às vezes foi dar uma bronca. Foi dizer para certas pessoas, ô crente, isso não é papel de crente, não, isso é papel do diabo. Não é assim que se porta, não. E os caras, magoei. E aí, não, deve ter outra linha. É que esse pastor é muito bruto, é muito grosso. Esse pastor me chamou de diabo, esse pastor me chamou de Satanás. Deve ter um outro Cristo. E aí sai da igreja e vai para outra igreja e acha que na outra igreja vai ser bênção. Não, vai levar a mesma maldiçãozinha, porque não quer crescer, não quer aprender. Não é fácil aguentar uma bronca dessa. Receber elogio é fácil, receber elogio é bom, né? Foi Deus que te revelou, meu filho. Foi Deus que deu essa palavra para você. Parabéns, homem de Deus, varoa de Deus. Aí de repente o Pedrão aflora e o Pedrão dá ouvidos a uma vozinha que não era a voz de Jesus, nem era do Pai, e aí ele aflora e diz, tem dó de ti mesmo, Senhor Jesus, por favor, não, pensamento negativo não, Senhor, tem dó de ti mesmo, tem compaixão, já se viu? Vamos pensamento positivo, Jesus. Pensamento positivo. E você sabe que às vezes nós crentes, alguns irmãos nossos estão passando por momentos difíceis e você sabe que um dia todos nós vamos morrer, todos nós vamos comparecer diante da glória, todos nós vamos. E você vai comparecer diante de Deus, se você comparecer e dizer, Senhor, eu estou aqui pela graça, por Jesus, que me salvou, me comprou, ele vai dizer, entra bendito, bem-vindo, entra, não é? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, coisa boa. Preparado para partir a qualquer momento, não é? Mas às vezes nós temos receio de falar essas coisas. Eu muitas vezes tive receios, né? Não vou falar de mim mesmo para não falar mal de ninguém. Às vezes você vai no hospital e a pessoa está desenganada, tem muita idade, e você não sabe se Deus tem para ela o propósito dela continuar aqui. Talvez Deus queira falar, como fez isso tantas vezes, arruma a tua casa, coloca em ordem a tua casa, organiza, porque vais partir. Parta com alegria, deixa a família organizada, perdoa quem tem que perdoar, ama a direito, acerta, chama os filhos, chama todo mundo, arruma tudo, arruma o inventário, faz aí a sua herança, deixa tudo organizado, organiza a tua casa, a tua família, chama todo mundo, tá bem. Pastor, mas isso causa muitas dores. Causa. Mas causa muito mais dores partir sem estar com tudo arrumado. Quantas famílias eu já vi despedaçadas na questão de brigar por herança, brigar por inventário. Quantos filhos e irmãs, né, se perderam, irmãos se mataram por causa de coisas que não ficaram resolvidas. Enfim, às vezes a gente não vai lá e fica falando palavras assim, né? Não, vamos orar, porque Deus vai tirar o senhor daqui. Também não seria melhor dizer assim, meu irmão, não sei se o irmão vai sair daqui. Não sei, eu não tenho uma palavra de Deus que o senhor vai sair, nem que o senhor daqui só vai partir para a glória. Eu não tenho. Mas seria bom pensar que vai. E aí eu diria para o irmão o seguinte, organiza a sua casa. Organiza. Arruma os documentação, arruma tudo. Deixa a coisa tudo organizada. Deixa. Né? Seria melhor. Quando se ouve uma palavra dura, é mais difícil a gente aguentar, não é? Quando é um elogio, foi Deus que te revelou, mulher de Deus, serva. Quando diz assim, arreda Satanás, sai da minha frente, você está falando por boca do diabo. E se você pensar bem, várias pessoas boas, crentes,
já falaram coisas da boca do diabo para você e para mim. E você tem que dizer, opa, peraí. Será que Deus está nisso? Será que Deus está nisso? No caso aqui, claro, Jesus diz, arreda Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que ele tinha que ir para a cruz. Jesus sabia que ele tinha que morrer por nós, porque se ele não morresse por nós, nós estaríamos perdidos. Jesus sabia disso. A dor era intensa. Você sabe que Jesus vai na frente, vai parar lá no jardim do Getsemane e ele vai chorar angustiosamente. Nós vamos daqui um pouquinho, talvez ele chegar até lá. Mas veja, são momentos difíceis na vida de Pedro, que Pedro tem que aprender. Uma hora ele é chamado, então, de alguém que tem pouca fé. Apesar dele ter mais fé do que eu. Porque ele andou sobre as águas e eu não. Ele creu na voz e ele foi. Ele desafiou as leis da natureza. Teve medo, tirou os olhos de Jesus? Oh, coisa horrorosa. Falta de fé. Eu também tenho muitas vezes falta de fé. Ou você também não tem. Mas Pedro está aprendendo. Pedro está aprendendo a confiar. Agora Jesus diz que quem o pessoal dizia, e Pedro acerta, tu és o Cristo. E depois Pedro não acerta. Pedro, talvez empolgado, ele não discerniu entre a orientação de Deus e a orientação do Satanás. E ele fala com boa vontade. Ele não está criticando Jesus no sentido de maldade, não. Ele está dizendo para Jesus tem pensamento positivo, que sofrimento, Senhor. Isso que o Senhor está olhando aí. E Jesus olha para ele, arreda Satanás, arreda. Ouvir uma palavra dessa dura e se aquietar e ruminar e assentar e continuar seguindo é o grande desafio, e a gente aprende muito isso com Pedro. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Foi um momento crítico para Pedro, muito crítico. Se você virar um pouco mais a página, anda aí mesmo, Mateus, se você andar mais um pouquinho, eu queria que você olhasse aí aquilo que... Cadê? Capítulo 26. Capítulo 26. Então, Jesus lhe disse, Jesus está na ceia, Jesus já participou e agora são os últimos momentos dele com os seus discípulos. E aí, então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, surge Pedro, eis mais um momento difícil. Ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o será para mim, Senhor. Ah, Senhor, eu já passei lá atrás, eu quero dizer que eu estou contigo e não abro. Eu vou seguir Jesus mesmo que chova canivete. Todos podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. Senhor, as pessoas podem pecar contra o Senhor, mas eu não vou pecar mais. Senhor, eu estou seguro contigo, estamos juntos, Jesus. Aí Jesus olha para ele, versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro. Pedro tinha umas coragem de contrariar Jesus, mas Pedro está aprendendo. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os outros 11 discípulos, 10, né, porque um já tinha sumido para buscar os soldados,
os outros 10, nós também. Quer dizer, todo mundo foi na aba de Pedrão. A gente bota a conta na cola de Pedro. Porque Pedro é que falou, eu não vou negar, eu não vou te trair, eu não vou. Mas a gente não esquece disso aqui. Todos os outros discípulos falaram, nós também, Senhor, nós estamos contigo. Se vier, olha, vai ser difícil. Vai ser. Vai ser difícil. Esse é um momento crítico aqui na história de Pedro, você não acha? Tem a ver muitas vezes conosco, que às vezes fazemos certos votos. A gente tem cultos abençoados, momentos de consagração profunda, e a gente diz, Senhor, eu jamais, Senhor, a partir de agora eu consagro a Ti a minha vida, Senhor, agora eu vou ser pastor de verdade, Senhor, eu agora vou buscar a ovelha perdida, Senhor, agora eu vou ser uma irmã de valor, Senhor, aquele Senhor, eu não vou mais pecar, Senhor, eu te prometo, me perdoa só dessa vez, porque depois eu não vou mais cometer, porque o Senhor é maravilhoso. Aí faz votos, faz um monte de coisa. E aí o galo canta e a gente lembra que a gente não vale nada. Pedro aqui acabou de dizer isso, Jesus até avisou, coitadinho. Tem um outro momento que Jesus vai dizer para ele, Pedro, Satanás te requereu para peneirar. Satanás te requereu para peneirar e eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Você acha que Satanás só pede para peneirar Pedro? Só foi com Jó? Só foi com Pedro? Tem certeza que Satanás já não se levantou para peneirar você? Já se levantou muitas vezes contra mim. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que você é filho de Deus, você é crente em Cristo Jesus, que Jesus apostou em você, que Jesus comprou você, e que o diabo quer fazer você parar, quer fazer você postergar, quer você fazer parar de pregar, de viver, de proclamar, de ser santo. Está todo mundo pecando, pastor, então você também peca. O diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar, e ele faz tudo para devorar você, devorar a mim, e devorar Pedro. E Pedro está ouvindo de Jesus, filho, Satanás te requereu para peneirar. Peneirou Jó, mas te requereu para você também, para peneirar. Eu, disse Jesus, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É esse momento da peneira, porque o Pedrão diz, eu sou teu, eu estou contigo, eu nunca vou te negar, eu sou papapá. Aí Jesus é preso. Jesus é preso. Pedro ainda pega a espada. Pedro pega a espada e larga na orelha do cara. Aí no capítulo mesmo, 26, versículo de número 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Esse um aqui é Pedro. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, pela espada, perecerão. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, cuidado com as armas que você está usando. Cuidado com as armas que você acha que deve usar para fazer a justiça de Deus. Deus não precisa das tuas armas nem das minhas. Embainha. E aí, Jesus é preso. Olha o estrago. Pedro aqui quer lutar por Jesus com a sua espada. Jesus diz, eu não preciso da sua espada, Pedro. Todos os discípulos fugiram. Versículo 56. Tudo isso, porém, se cumpriu para se cumprir a escritura dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos, que disseram que não o negariam, que morreriam por ele. Todos caíram na escuridão, todos fugiram. Em terra de Murici, cada um cuide de si, e todos fugiram. Prenderam Jesus e levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Versículo 58 diz, mas Pedro o seguia de longe,
até ao pátio do sumo sacerdote. De novo, todos fugiram. O único que segue é Pedro. Mas a expressão é seguia de longe. Seguia de longe. Tem muita gente boa que já seguiu Jesus de pertinho, pertinho, pertinho. Que aprendia, que via milagres, que via coisas, que participava de uma maneira tão profunda. E aí, por circunstâncias da vida, começam a seguir, continuam seguindo Jesus, mas continuam seguindo Jesus de longe. Ele virou a esquina ali. Tem gente querendo seguir Jesus com GPS, nem sabe onde Jesus está, vai só seguindo assim por rumo. Virou à direita, agora vira à esquerda. Vai lá, vai seguindo Jesus de longe. E quando Jesus está lá preso, Pedro se senta com os empregados, com os serventes, os serventuários da casa de Caifás. Fica afastado. Fica longe, Jesus lá no frio, mas ele fica do lado de uma fogueirinha, porque à noite o clima, o vento frio, aquilo esfria tudo. Jesus está lá longe, frio. Pedro vai ficando aquecido. É bom estar com pessoas, certas pessoas, porque certas pessoas estão aqui oferecendo a fogueirinha. E aí, você sabe que algumas pessoas perguntam para Pedro, né? Estava Pedro sentado ali, fora do pátio, aproximando-se uma criada, ele diz, tu também estava com Jesus, o Galileu, tu também, ali, eu vi você, eu conheço você, está lá, versículo 70, capítulo 26, ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, mulher, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estava, este também estava com Jesus o Nazareno, frequentou a igreja. Eu vi ele entrar na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja congregacional. Eu vi, ele já frequentou. Tá vendo aquela senhora? Aquela senhora já cantou no coral, já cantou no grupo de jovens. Olha, você já esteve lá, você já foi da igreja, você já foi batizado. Na Jesus. Versículo 72, e ele negou outra vez, com juramento. Piorou. Não conheço tal homem, eu juro. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Cara, o jeito que Pedro conversava com as pessoas, a tua conversa, mesmo você dizendo que não conhece, mas o seu jeito de falar parece o jeito de falar dele. De tanto ele andar com Jesus, ele como se diz, ele foi pegando, né? Ele foi imitando, ele foi aproveitando. Eu acho que as entonações de Jesus, se você reparar bem, alguns pregadores de tão bons, a gente que está começando acaba copiando alguns desses pregadores maravilhosos, até os trejeitos, né? A gente acaba, acho que Pedro está copiando, assim, não, teu jeito de falar, só pode ser. Ninguém fala igual a ele, então você. Versículo 74. Então começou ele a praguejar. Ai, Jesus. Começou a falar palavrão, começou a falar obscenidades, começou a falar ponte que partiu, começou a falar sobre riacho, começou a praguejar, falar besteira. Não conheço esse homem. Que momento de crise para um crente. Que momento de crise quando nós vamos andando seguindo Jesus à distância, vamos seguindo pouco. Não vou no culto hoje não vou na igreja não, a igreja está tão chata, esse pastor agora, porque o conjunto de música toca mal, não, eu vou ficar aqui porque aí eu assisto um vídeo, eu vou assistir uma live, eu vou assistir, fico distante.
Ninguém sabe da minha vida, eu também não preciso me falar com ninguém. Ninguém olha para mim, eu também não olho para ninguém. E aí, e vai ficando distante. E daqui um pouquinho vai se juntando à roda dos escarnecedores, vai começando a pegar o jeito da roda dos escarnecedores de falar, e vai falando, e vai negando aqui, nega ali, nega na escola, nega no trabalho, nega na caminhada, nega no ônibus. Vai seguindo Jesus longe. E aí diz Pedro aqui, diz o texto: não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Versículo 75. Pedro então se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo ali chorou amargamente. Há uma curiosidade que Lucas registra. Lucas, ele tem uma maneira muito peculiar. E ele diz que quando o galo canta, Pedro, aquilo que Jesus falou, neguei. E Lucas diz que o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus. Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, aquele encontro dos olhares, aquele encontro dos olhares. Já imaginou? Senhor, eu disse que eu nunca mais ia pecar, pequei. Senhor, eu disse que eu nunca mais ia mentir, menti. Senhor, eu disse que eu nunca mais ia trair, traí. Eu disse que eu nunca mais ia ser preguiçoso, sou. E aí você tem conhecimento da sua falibilidade, da sua natureza humana, pecadora, e sabe que o Senhor avisou. E aí olha para Jesus, e é esse encontro do olhar de Jesus. Olhar de Jesus, aquele olhar que vai lá na alma, que penetra no coração, e não é um olhar acusatório, não é um olhar de desprezo, não é um olhar de, eu não te disse, eu te disse, eu te disse. Não, não, não. É o olhar de Jesus, é o olhar de Jesus. Porque Jesus tinha dito para Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse, não perdesse, não acabasse. Eu orei por você. É Jesus olhando para ele e disse: meu filho, eu estou orando por você. E aí, Mateus diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Amargamente, a noite toda foi remoendo, ruminando aquele negócio. Eu neguei. Qual é a diferença entre negar e trair? Qual é a diferença? Judas traiu, mas eu neguei, chorando. Ele falou, e eu neguei amargamente. Já chorou amargamente, querido? Pelos pecados? Pedro nos ensina a ouvir a voz de Deus e pela tua palavra lançar as redes. Pedro nos ensina a, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. Pedro apanha porque ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar, mas ele nos ensina porque ele clama. Pedro nos ensina quando a arrogância, de certa forma, ele acabara de ser elogiado, tu és o Cristo, e agora, pouco depois, arreda Satanás, mas ele não foge da raia. Ele sabe que Jesus é que tem as palavras de vida eterna, e que ele é que precisa se emendar, ele é que precisa se consertar. Ele olha para si e sabe que ele precisa se consertar. Aqui de novo ele diz: Senhor, eu não vou, e foi, negou. E ele chora. O choro dos mortais condenados. O sábado foi sábado de choro. O sábado foi terrível. As mulheres preparando o incenso para ver o negócio da morte. E ele chorou. No domingo de manhã, quando chegam as mulheres dizendo a tumba foi aberta, ele não está lá. E ele sai correndo com João. João é mais novo, corre mais, chega primeiro, para, ele passa direto, não tem freio, entra no túmulo e lá ele só vê o lençol que Jesus foi enrolado. Pedro nos ensina, a vida de Pedro fala. Deus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro.
Pelo contrário, está fazendo de Pedro um pescador de almas. Pescador de almas. Passou uma semana, Jesus apareceu aos discípulos, ia aparecer a segunda vez, depois os discípulos foram, eu vou pescar, disse Pedro. Ainda está com o coração pesado, porque Jesus parece todo mundo, mas não conversou. Pedro não conversou com Jesus. E aí os discípulos estão lá pescando, Jesus aparece lá na praia, tem aí algum peixe? E alguém disse, é o Senhor. Pedro cai na água e sai nadando, chega primeiro, não quer levar o barco, quer estar com Jesus. Quando chega na praia, Jesus já tem o peixe preparado. Jesus já tem o peixe preparado, já tem comida para os discípulos. O churrasco está pronto. Churrasco de peixe. Jesus sai andando com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Parece claro a alusão de que ele negou uma vez, duas vezes, três vezes, e agora Jesus de novo, uma vez. Tu me amas, sim, Senhor, tu amas. Mas tem uma curiosidade maravilhosa lá em João, dessas perguntinhas de amor. Porque quando, no português, a gente não consegue perceber porque a gente traduz tudo como amor. A palavra amor no português, ela acaba sendo para tudo, ela é aplicada para tudo e acaba perdendo o sentido, o significado. Por exemplo, eu digo para minha filha, filha, eu te amo. E eu digo para minha mulher, eu te amo. A palavra é a mesma, mas a intenção é diferente. Não é? No grego você tem três palavrinhas assim muito fortes. Você tem eros, que tem a ver com a questão de todo relacionamento sexual. Que a gente fala, vamos fazer amor. Você tem filho, que é esse amor, amizade, amor amigo, amor de pai para filho, de amor. E ágape, que é o amor que vai a Deus, que é de Deus, que só Deus. E Deus é ágape. É o amor divino. Quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus pergunta usando a palavra ágape. Jesus pergunta assim, Pedro, tu me ágape? Sabe que no português responde lá, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro não usa ágape. Parece que Pedro está aprendendo a ser mais sincero. Pedro usa filho. Então Pedro responde, Jesus pergunta, tu me ágape? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filho. Eu não te amo como o Senhor me ama. Eu não te amo como o Senhor quer que eu te ame. Eu não te amo como filho. Eu te amo, eu te filho. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? E Pedro vai responder, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filho. Eu não consigo, tu sabes que eu não te amo como o Senhor me ama. E é como se fosse, eu não quero ser presunçoso como já fui. Tu sabe que eu sou isso. E Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não despreza, Jesus o acolhe. Jesus o acolhe. Só que aí Jesus, quando pergunta a terceira vez, Jesus não usa a palavra ágape. Jesus usa a palavra filho. Jesus diz assim, Pedro, tu me filho? E Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez, mas eu acho que Pedro também ficou triste porque Jesus baixou o nível. Jesus desceu, Pedro não conseguia subir até ele, Jesus desceu e disse, Pedro, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te filho. E Jesus diz, apacenta. Que coisa maravilhosa. Mesmo sendo nós ainda imperfeitos e amando ao Senhor de uma maneira imperfeita, mas sincera, o Senhor nos aceita. Aceitou Pedro. Aceita você. Não te deixe ser vencido pelo medo. Não te deixe ser vencido pela arrogância. Não te deixe ser vencido pela presunção. Mas declare o seu amor para o Senhor Jesus. Declare a sua fé. Chore pelas suas mazelas.
chore pelos seus pecados, receba a disciplina do Senhor, ande perto dele, não longe, não se afaste, volte para a presença. Filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, volta para andar na palavra, volta para meditar na palavra, volta para andar com a igreja, com os irmãozinhos, todos cheios de defeitos. Mas volta para a gente aprender a amar e a cuidar um do outro e levar as cargas um dos outros. Volta. Como Pedro, volta. Diga para Jesus, você ama Jesus? Você conhece Jesus, mas você ama Jesus? Então eu diria como Jesus disse para Pedro: cuida das ovelhas, apacenta, cuida dos teus irmãos, cuida da tua família, cuida da tua vida, cuida do teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de todos nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela história da vida de Pedro. Ah, quanta coisa Pedro nos ensina e quanta coisa o Senhor nos ensina através de Pedro. Ó Deus, o Senhor que foi forjando o caráter de Pedro, cuidando, zelando de Pedro. Sim, Pai amado, continua a mesma obra em nós. Faz de nós, olha para nós. Oh Senhor, sim, momentos da vida do teu povo a gente começou a submergir porque o medo começou a tomar conta. Oh Deus, vem com a tua palavra e como falaste aos discípulos, não temais. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Não tenha medo, abre teu coração, confia nele e o mais ele fará. Ó Senhor, se por acaso começar a ver presunção, orgulho, vaidade, seja lá o que for, ou começar a seguir o Senhor à distância, Pai, por favor, por misericórdia, Senhor, repreenda aquele que quer peneirar as nossas almas, mas repreenda com força e nos dê a graça de permanecer fiel, que a nossa fé jamais caia, jamais afunde. Obrigado a Deus por sustentar Pedro e obrigado por estar nos sustentando até aqui. Fica, ó Deus, conosco, guarda-nos em todo o tempo, abençoa o teu povo e aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Assim nós te suplicamos no nome sagrado daquele que é, que era e que há de vir. Bendito seja teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se você entender que é de Deus, use as tuas redes para compartilhar. Acesse depois lá e ore por nós. Ore aqui pela Missão Projeto Zero e por todos os nossos missionários. E vamos na pegada de Pedro, que está caminhando com Jesus, crescendo para poder viver e fazer aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Aquele que começou a boa obra em você, minha filha, minha irmã querida, há de completar. Não ande longe. Não tenha medo. Seja sincero. Chore e se apresente a Ele, para a glória dEle, para o teu bem. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Se Deus assim o permitir, até quarta-feira, com o Pedro ainda fala. Pedro quer falar 3. Deus te abençoe.